Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que está rolando nos bastidores de São Januário e sobre o Campeonato Brasileiro. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Não esquece de deixar um comentário também, que isso ajuda, tá bom? Falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinador do canal Vascaíno do Cerrado. Sexta-feira, magra, poucos jogos. Trouxe uma aqui na La Liga, né, que é a Liga Espanhola. Hoje tem Atlético de Bilbao contra Celta de Vigo. Estão pagando 1,72 a vitória do Bilbao, que é favorito. Nos últimos 5 jogos em casa são 4 vitórias e 1 empate. 4,21 no empate, 5,3 na vitória do Celta de Vigo, que está lá na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. Então, aqui a dica que eu dou para esse jogo aqui é a dupla chance Atlético de Bilbao, ou talvez até uma vitória do time da casa, que é bem favorito. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clica, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado. E só de fazer esse cadastro você me ajudou. Aquele que quiser fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou Pix você fizer no valor de até R$ 1.200, a 1xBet dobra em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Aí muita gente vai falar, pô, mas a odd para o Atlético ou o Vitória ou o empate é baixa, dá para você pegar ela e fazer uma duplinha com o jogo, por exemplo, que vai rolar hoje na Série B. Vila Nova encara o Londrina, você pode botar também uma dupla chance Vila Nova, ou então no jogo do Sport contra o Atlético Goianiense, mais de um gol nesse jogo que certamente deve sair. Então tá aí as dicas para uma sexta-feira magra. Amanhã sim tem vários jogos, Campeonato Brasileiro, e é de futebol que a gente vai falar. Eu vou começar aqui falando de Campeonato Brasileiro e o que rolou ontem em São Januário. Eu trouxe ontem à noite o vídeo daquela zoação que estavam fazendo com o Almirante, a torcida do Botafogo, depois da peia que eles tomaram, e logo depois saiu imagens que eu vou colocar algumas aqui de confusão, quebra-quebra em São Januário, tá? A torcida do Botafogo revoltada com mais uma virada, mais uma derrota, depois está ganhando por 3-1, e teve o jogo com o mesmo placar, inclusive, do jogo contra o Palmeiras, né, 4-3, partiu para cima de seguranças, de policiais, jogando ali grades, uma confusão do caramba. E aí eu pergunto o seguinte: o São Januário acabou de voltar de uma punição do Ministério Público. O Vasco nem estava lá, porque o estádio foi cedido para o Botafogo. Quem é que vai se responsabilizar por essa confusão? O Botafogo deve ser punido, né? Porque se jogou objetos no campo, se rolou algum tipo de coisa nesse sentido, o Botafogo tem que ser punido. Agora, com relação à confusão, à briga, e se São Januário for interditado de novo? Aí é o Vasco que paga por essa desordem? Então a gente tem que saber quem é que vai ser responsabilizado por essa confusão que rolou, e infelizmente fica constatado que não dá. Não dá para ceder estádio para ninguém jogar. Ah, mas é torcida amiga. Ah, mas a gente jogou no Engenhão, pagou e jogou civilizadamente, não quebrou nada. Agora, se em São Januário as pessoas não conseguem respeitar, meu amigo, então veta. Não tem que alugar, não tem que emprestar para ninguém. Cada um que lamba o seu caceta, cada um que vá resolver os seus problemas. E o Vasco, se tiver que jogar e não tiver o Engenhão, também se vira, vai para Brasília, Volta Redonda, vai para o Espírito Santo, vai para Caixa Prego, mas para de usar o estádio também. Apesar de que o Engenhão é uma concessão também. Mas enfim, quem está tomando conta é o Botafogo. Dono ele é, mesmo que por uma questão de temporária. Mas fica constatado que não dá para emprestar São Januário, tá? Então tá aí a minha opinião. Se você acha que sim, que tem que emprestar, tudo bem. Falando em São Januário, eu já vou pular para essa pauta que é a pauta da reforma e ampliação de São Januário. Tenho as minhas críticas com relação à gestão Salgado? Muitas. Passei 3 anos batendo nesse canalha que depois de tudo que ele fez com o Vasco e vendeu, né, de propósito. E aí a gestão Salgado sai encaminhando aí um acordo ou uma lei, um projeto de lei junto à Prefeitura do Rio de Janeiro com o vascaíno Eduardo Paes, que parece que dessa vez vai andar. Então, vamos lá, né? Eu podia vir aqui e falar que isso é conversa, é lorota, como eu falei, que todo ano de eleição rola esse papo. Mas parece que agora o negócio vai sair do papel.
Então, né, dá a César o que é de César. Se o Salgado sair e conseguiu encaminhar a reforma de São Januário, mesmo que costurando isso politicamente, usando o Osório, influência lá, o prefeito do Rio de Janeiro, mesmo que usando isso para tentar eleger o Pedrinho, o fato é que ele conseguiu. Assim como o Campelo. A gestão do Campelo, o futebol foi horrorosa, mas foi na gestão do Campelo que teve aquela associação em massa. Então não tinha problema nenhum em vir aqui falar que a reforma de São Januário, se isso acontecer, saiu com a gestão Salgado. Saiu com a gestão Salgado, tá? Então dá a César o que é de César. Tenho minhas críticas, vou continuar xingando, acho que é o pior presidente da história dos clubes de futebol, mas se conseguiu viabilizar a reforma de São Januário, não tem problema nenhum em falar que pelo menos uma coisa boa ele vai deixar, né, depois de tanto legado ruim que ele deixou para o Vasco e o Vascaíno. Então, assim, hoje saiu no Diário Oficial, né, a lei, que ela ainda vai para a Câmara dos Vereadores, que lá vai ser lido o texto, como eu falei, pode passar por emenda e depois tem a votação. Sendo aprovada, aí começa o trâmite com relação à empresa, porque é um terreno lá na Barra da Tijuca, né, na Barra. E eu acho que essa lei vai sair porque ela não vai beneficiar só o Vasco, não. Parece que o Fluminense vai se beneficiar também, o próprio Flamengo deve se beneficiar dessa lei também. Então, esse potencial construtivo, ele não vai favorecer só o Vasco. Então, por isso que eu acho que ele deve sair do papel. Aí saiu no UOL que 3 empresas estão dispostas a comprar o terreno que o Vasco vai receber na Barra da Tijuca. E uma é uma empresa, uma rede hospitalar, que diz que é bem conhecida, uma construtora e um fundo imobiliário. O total que vai sair de grana dessas empresas é 500 milhões, ou será 500 milhões de reais. A reforma que tem aí um projeto para São Januário é de 506 milhões de reais, né? 3 anos de obra e para ampliação para 47 mil lugares, quase 50 mil pessoas. Eu quero saber só como é que vai ficar a situação do entorno, né? Tendo em vista ali que o espaço ali é muito pequeno para tanta gente, né? Então vai ter que ter também um trabalho muito bem feito com relação ao transporte público, as vias de acesso, estacionamento, muita coisa vai ter que ser feita no entorno. O problema de reforma e ampliação de São Januário, acho que ela estava mais ligada à questão urbana, a questão estrutural do entorno, do que propriamente reformar São Januário, senão já teria saído. Então vamos ver como é que vai andar essa questão do entorno, essa parceria com a prefeitura para ajudar na mobilização ou no transporte coletivo para chegar até a porta de São Januário. Então tá aí a questão da reforma de São Januário. Uma outra informação, o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, foi ao Flow Sport e lá em live ele falou que o executivo Rodrigo Caetano não vai para o Vasco. Ele vai continuar no Atlético Mineiro, ele tem contrato até 2026. Tinha saído uma história que se o Atlético virar SAF, o Rodrigo Caetano não agradava, que ele ia sair, já tinha gente flertando, dizendo que ele vinha para o Vasco e que o Paulo Brax ia para o Atlético Mineiro. Acho que o Atlético Mineiro viu o desempenho do grande Paulo Brax e mudou de ideia, e o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, confirmou a permanência do Rodrigo Caetano no clube, tá? Então tá aí, o Rodrigo Caetano não vai ser o executivo do Vasco 2024. Uma outra informação: teve uma eleição no América do Rio de Janeiro, uma chapa única, e o Baixinho Romário foi eleito o presidente do América Mineiro, tá? Abre aspas para o Baixinho Romário, ele diz assim, ó: eu me sinto preparado para esse novo desafio na minha vida. Qual que é o desafio? Segundo o Romário, é fazer o América do Rio de Janeiro voltar à primeira divisão do futebol carioca e voltar a disputar competições nacionais. O América, que ele fala que é o time do coração do pai dele e dele. Boa sorte para o Baixinho Romário lá no América Mineiro. E para finalizar, só uma agenda aqui, né? Hoje tem Vasco Flamengo, mas como assim hoje tem Vasco Flamengo? Tem no NBB, que é a competição nacional de basquete, para quem curte basquete, meu filho mesmo se amarra.
Hoje às 18h30, às 18h45 em São Januário, o Vasco encara o Flamengo. O Vasco que perdeu para o Minas, depois são 4 vitórias seguidas, né? O Pato Basquete venceu o Corinthians, venceu o Botafogo, agora esqueci o outro, perdeu para o Minas. E o Flamengo perdeu para o Minas também, mas venceu o Botafogo e venceu o Pato Brasil. Então, esses dois times vão se reencontrar na elite do basquetebol nacional. Para quem curte, às 18h45 deve ser transmitido lá no CRVG TV, porque nem a Vasco TV pertence mais ao Vasco da Gama. Olha que negócio legal que fizeram para o Vasco. Então tá aí, essas eram as notícias. Volto mais tarde ou não, sexta-feira, de repente eu engato por aí, volto amanhã que tem futebol, Campeonato Brasileiro. Vamos ver, se sair alguma notícia legal eu volto, senão eu não venho aqui para ficar enchendo linguiça. Curte, segue o canal, fique com Deus, saudações. Ah, esqueci de falar, cara. Essa camisa aqui, ó, é do Marcelo Borges. Marcelo Borges que criou o grupo aí, junto com uma galera, o Vasco da Gente, né? E ele estava concorrendo às eleições, então um abraço para o Marcelo Borges, um abraço para a galera toda lá, o Mauro Bremer, o Aquiles, Dr. Veríssimo, e o Marcelo Borges junto com o Vasco da Gente agora apoia também a candidatura, a chapa Somamos do Levenciano. O Marcelo Borges que é especialista em TI e está de olho nessas eleições híbridas que inventaram para o Vasco, a eleição online. Hoje tinha prova, tinha teste dessa empresa que é daqui de Brasília, que vai fazer essa eleição online no Vasco. Eu sou contra, eu prefiro eu queria que fosse da maneira que é no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, só no Vasco que inventaram essa questão de eleição eletrônica, né? E a gente sabe como é que as coisas funcionam no Brasil, né? Então tá aí, um abração pro Marcelo Borges, que tá aí, representa sim a verdadeira oposição junto com o Projeto Somamos. Se você quer que esse contrato da 777 seja revelado, se você quer saber se realmente colocaram dinheiro no Vasco, se estão tirando o dinheiro do Vasco, o que tem nesse contrato, quem são os sócios da 777 lá em Delaware, que é a empresa aberta em um paraíso fiscal, vota aqui, ó, Vasco da Gente, Somamos, vota lá no Levenciano pra gente descobrir o que tem de fato e cobrar, porque não é certo a gente tá mais um ano brigando para não cair para a segunda divisão. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.